Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Olá 18. Se você escutou o primeiro episódio, você sabe muito bem que hoje eu vou falar sobre como foi o meu ano de 2024. Bom, era pra ser isso. Só que quando eu peguei pra ler o roteiro, que era um roteiro que eu tinha feito há uns meses atrás, eu percebi que aquelas emoções, aqueles sentimentos, tudo que eu desabafei, eu senti que não dava mais pra falar sobre isso. Eu não sei explicar muito bem, mas é como se aquela Sofia do passado não é mais a Sofia do agora e a Sofia do agora não sente mais a necessidade de falar sobre isso, de voltar com esse assunto. E então eu queria deixar o passado pra trás e falar mais sobre o presente, sobre como está sendo ter esses quase 18 anos em si. Até porque tudo passou muito rápido, sabe? Eu fico meio maluca com isso. Eu me lembro muito bem quando eu era criança e eu tava no terceiro, quarto ano e eu olhava pra sala, sabe, do ensino médio e eu falava, nossa, vai demorar, entendeu? E eu terminei o ensino médio agora, sabe? Não demorou nada. E eu vou fazer até uma analogia aqui. Analogia que fala, eu não sei. Mas enfim, sobre essa metamorfose da borboleta, sabe? Quando a gente é uma larvinha, né? Eu era uma larvinha, sabe? Que uma larvinha que se preocupava com coisas muito bobinhas, sabe? Minhas preocupações quando eu era criança eram muito bobinhas. Eu lembro que a minha casa ela foi roubada, né? A gente tava viajando e aí os ladrões aproveitou e pá! Roubou tudo. Que sacanagem. E aí eu voltei pra casa. A minha preocupação não era a televisão que foi roubada, os sapatos que foram roubados, roubaram até comida na geladeira. A minha preocupação em si foi que se o ladrão tivesse uma filha, ele teria roubado as bonecas, Barbie. Eu lembro que eu saí correndo, assim, sabe? Da porta de casa, subi as escadas, fui até o baú do meu quarto e ver. Eu abri assim, falei, nossa. Ainda bem, não roubaram minhas Barbie. Essa foi a minha preocupação, sabe? Então, tipo assim, são preocupações muito bobinhas que eu tive quando eu era criança e agora é muito diferente. Bom, isso é meio óbvio, né? Mas é interessante pensar nisso, o quanto passou muito rápido, o quanto eu cresci e quais responsabilidades me aguardam em si. E outra coisa que eu também acho muito importante de se falar é sobre aquela pergunta que sempre fazem pra gente quando a gente é criança, né? Do tipo, o que você quer ser quando crescer? Quando faziam essa pergunta pra mim, era incrível, porque aquilo abria portas pra eu imaginar mil e uma coisas do tipo, o que eu queria ser. Eu queria ser estilista, eu queria ser modelo, eu queria ser professora de matemática, eu queria ser presidente, eu queria ser cartunista, porque eu adorava ler a Turma da Mônica, adorava Maurício de Souza. Eu até fazia uns cartunzinhos assim, sabe? Uns quadrinhos. Eu vou postar no Instagram do podcast. Vou deixar até o link aqui do Instagram pra vocês irem lá, se vocês quiserem. Enfim, e agora, quando fazem esse tipo de pergunta, do tipo, o que você está fazendo, né? Que adaptando essa pergunta, porque a gente já cresceu. Essa pergunta, ela não me faz ir pras nuvens, imaginar mil e uma coisas. É uma pergunta muito mais inquietante. É uma pergunta muito mais pesada, muito mais perto da realidade. Porque a pessoa não só pergunta pra você, mas como eu faço essa pergunta várias vezes no meu dia a dia, na minha semana, realmente, será realmente que o que eu quero fazer é o que eu quero fazer? Sabe, um negócio assim? Enfim, eu quero entrar em alguns pontos sobre coisas que eu tenho percebido nesses últimos meses. E a primeira coisa em si é que é muito difícil, é muito complicado fazer uma faculdade hoje em dia, sendo que fazer uma faculdade acaba sendo o mínimo, sabe? Não é só mais você aprender inglês, é você aprender não só inglês, como outras línguas, é sobre você fazer uma especialização, é sobre você ter mais de uma faculdade, é sobre você fazer um curso técnico, é muita coisa, muita coisa.
E quando eu fui fazer o Enem de 2024, eu percebi a tamanha dificuldade que eu tinha. Não só em questão emocional, eu fiquei muito ansiosa, porque era basicamente uma pressão do tipo, nossa, esse é o último ano do ensino médio, seria muito legal se eu passasse direto. E, tipo, cara, a mulher que tá aplicando a prova, né, que tava aplicando a prova, ela pagava os horários lá, tipo, ai, deu, não sei, 2 horas, deu 3 horas. E, sabe, tinha mais 45 questões pra fazer, tinha mais uma redação. Eu fiquei muito, muito ansiosa, sabe, naquele dia, meu Deus do céu. Mas principalmente eu senti a lacuna de conteúdo, sabe? Essa falta de conteúdo que eu tive, sinceramente. Boa parte das coisas que eu estudei por minha conta não caíram, entende? E o que é muito contraditório até, porque o Enem é literalmente o exame nacional do ensino médio. Mas que ensino médio é esse que o conteúdo que era pra cair eu nunca aprendi? Sabe? O conteúdo que era pra eu saber, eu não sei, entende? E essa é a questão, o quão difícil é pro aluno de escola pública fazer muitas vezes uma faculdade pública, entende? E na minha cabeça vem 2 motivos, que foram os que mais me afetaram, isso vai depender da pessoa em si, e que me fizeram ter um ensino público defasado. O primeiro motivo, que é muito claro, foi a pandemia. Muitos assuntos que eu deveria saber, principalmente de matemática, eu não tive. Na pandemia, a gente ficou acho que uns 2 ou 3 meses sem aula, e quando as aulas voltaram, nunca foi a mesma coisa, sabe? Teve todo um sistema em si para os alunos aprenderem. É um sistema geral em si, só que só tinham 3 aulas por dia, eram assuntos muito mastigados, a gente aprendia mais na correria em si. E os professores também tentaram dar aula pelo Google Meet, só que sempre era muito complicado, entende? Então, e claro, isso não é culpa dos professores, foi bagulho que estourou do nada, só que o ensino público demorou muito mais para ter uma adaptação. E claro, isso envolve muitos fatores, muitos fatores. E o segundo ponto, que foi o que mais me afetou no ensino médio, foi a falta de professores. Eu não tive, nos primeiros anos em si, eu não tive professor de matemática. E, sabe, os professores de matemática, na verdade, tipo assim, chegava um professor novo, o pessoal ficava meio animado, né, porque não tinha professor. E daí o professor ia lá, legal, tá, oi gente, pá, tá e tal. E foi, tipo assim, ensinava a função de primeiro grau. Vou dar uma ênfase nessa função de primeiro grau, porque ela é sempre a função de primeiro grau. E ensinava a função de primeiro grau, e aí terminava a aula e falava assim, gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta pra mim no Lattes, só perguntar e tal. O professor ia embora, depois de algumas semanas, alguns dias, ele sumia. Pá, sumiu. E aí apareceu outro professor, e era sempre assim, principalmente professores de matemática. E, tipo, só no terceiro ano que a gente foi ter uma professora fixa de matemática, mas foi muito complicado. E também professor de física. Mano, acho que esse professor de física a gente só teve um substituto, sabe? Foi muito, muito difícil. A gente não aprendeu nada da minha sala. Sabe, tenho muita dificuldade hoje em dia por causa disso. Sabe, física é difícil. Imagina quando você não tem nem base, né? E essa é a ironia, porque física e matemática são assuntos, são conteúdos que eu preciso muito, principalmente eu preciso muito porque é o meu curso, o curso que eu quero fazer exige isso. Para qualquer curso concorrido, matemática é muito importante. No Enem, você tem que acertar a matemática, tá ligado? E no Brasil, a gente já sabe que já tem essa dificuldade com matemática. Imagina quando você não tem nem professor, tá ligado? É muito, muito, muito complicado. E claro, a diferença que eu posso falar pra vocês é que felizmente, eu tenho o certo privilégio, eu tenho as oportunidades de poder reparar isso, sabe?
Eu tenho a oportunidade de poder estudar, de ter um apoio familiar, de ter um apoio financeiro para poder continuar meus estudos e reparar todos esses anos que eu não tive uma educação de qualidade. E por conta disso, vira e mexe, eu fico pensando do tipo, cara, e aquelas pessoas estudantes que saem do ensino médio e precisam trabalhar? Tipo, como que consegue estudar para um pré-vestibular, se dedicar a mais uma coisa, sabe? Uma coisa que exige pra caramba também, sabe? Porque assim, como eu tô estudando, né, eu me deparo com isso, você tem que aprender o conteúdo, tem que anotar as informações, tem que fazer os exercícios, tem que ler o material complementar, fazer a redação, tem um repertório muito bom, ou seja, você tem que ler bastante, tem que estar atento às notícias, tem que ver filmes para um repertório também, fazer simulados, fazer revisões semanais. Isso se a faculdade que você quer também exige uma leitura obrigatória, né? Então, cara, como que isso acaba sendo justo, sabe? Como que faz com isso, sabe? Como que uma pessoa consegue poder ter condições, poder ter tempo, poder ter cabeça para isso, entende? Essa é a diferença. Apesar de eu ter tido um ensino defasado, um ensino com muitas dificuldades, e mesmo eu tendo estudado todos os meus anos, eu ainda tenho dificuldade, sabe? Eu ainda tenho complicações com os conteúdos que eu vejo, mas eu tenho oportunidade de reparar isso, sabe? Imagina para uma pessoa também que teve um ensino ruim e precisa se sustentar. É muito complicado o quão injusto isso é. Cada vez mais as notas de corte vão aumentando, aumentando. Sabe como que acaba dando certo isso? É muito complicado. Bom, o segundo ponto que eu venho pensando nesses últimos meses também é sobre a questão emocional, sabe? Porque em si eu acho que é nos 18 anos que a gente faz muitas perguntas pra si mesmo. Tipo, cara, será que é isso que eu quero pra minha vida? Será que o que eu tô fazendo é o suficiente? Sabe, será que eu deveria ter feito isso? Será que eu deveria estar fazendo outra coisa? E se isso acontecer, o que vai acontecer? E são muitas perguntas. E principalmente tem semanas que eu fico muito estressada porque essas perguntas me atingem em cheio. Eu fico pensando. E é o que é mais complicado, ainda mais se você tá estudando para um pré-vestibular, essa ansiedade, sabe? Eu fico com medo de eu chegar para fazer a prova e voltar aquela ansiedade em mim, aquela questão mais emocional e acabar com tudo. Eu tenho medo de chegar e fazer a faculdade e falar, poxa, não é isso que eu quero. Eu tenho medo de ficar estudando um ano inteiro e não conseguir passar para o meu curso. Eu tenho muito medo, sinceramente. E é o que mais é interessante falar, ainda mais se você tá estudando para um concurso, sei lá, para um pré-vestibular em si, é o quanto você tem que lidar com o seu ego, sabe? Porque, tipo assim, tem muitas vezes que eu me deparo com um assunto e eu fico tipo, ai caramba, eu não sei disso, sabe? E cada vez, quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu não sei das coisas. E isso é horrível, é muito ruim. Então, a parte emocional, ela chega muito em cheio nesses 18 anos. Tanto com as coisas que você tá fazendo, tipo, se você tá fazendo, quais foram as suas decisões e se as suas decisões estão certas, e aí vem as pessoas perguntarem também e você fica maluca, entendeu? E o terceiro ponto, pra terminar com chave de ouro, é que pressão social. Pressão social. Porque assim, é muito engraçado. Parece que eu botei um pé fora da escola e já vem muitas pressões nas minhas costas, né? Muitas pressões. E claro que isso não acontece só comigo, com muitas pessoas. Já vi muitas pessoas falando sobre isso também. Você faz 18 anos, mano. Aí fudeu, entendeu? Vamos falar sobre você. E essa é a questão. Não importa qual seja a sua realidade, as pessoas sempre vão criticar. Entende? Ao mesmo tempo que a sociedade fala que essa geração Z,
essa geração, sabe? Ou qualquer tipo de geração de adolescente, enfim, e afins. Sabe, eles são querem as coisas muito rápido, eles querem fazer as coisas muito rápidas, calma aí, mas ao mesmo tempo que faz isso, que fala sobre isso em si, fica fazendo aquela pressão, colocando aquela pressão sobre sobre uma pessoa, um estudante que acabou de sair do ensino médio e começou a trabalhar, fica... Tipo, uma pessoa vem e pergunta, e quando que você vai se formar? E quando que vai acontecer isso? E quando que vai acontecer aquilo? Ou um estudante que acabou de sair do ensino médio também e decidir continuar seus estudos. E daí, que quando que você vai trabalhar? Que quando que é isso? Quando que é aquilo? Formando aquela pressão numa pessoa que, cara, ainda é um adolescente, né? Ainda é jovem e continua, sabe? Fazendo pressão. Com perguntas que muitas vezes são aquelas perguntas meio que alfinetadas, né? Do tipo, você está fazendo algo de útil? Sabe? Essas coisas, assim. E é muito ruim, porque foi o que eu falei, a questão emocional, ela é muito forte, né? Nos seus 18 anos. Parece que você se pergunta muito sobre as coisas, aí vem alguém, sabe, na sua cabeça ficar falando sobre as coisas. Meu amigo, por favor, você que se acalme, meu querido. Você que se acalme. Você que se acalme, tá ligado? Quer deixar um pessoal maluco? Mas enfim. Pra terminar mesmo, com outra chave de ouro, eu queria falar citar uns comentários que eu achei no Reddit. Esses comentários são basicamente sobre 18 anos. O nome da página é Pergunte Reddit. E é tipo, o que realmente muda na sua vida quando você faz 18 anos? Essa é a pergunta, né, que foi feita. Daí os comentários aqui. Eu tenho 19 anos atualmente e eu percebi algumas coisas. Primeiro, a realidade da vida nada é fácil. Vai ter dias que você quer desistir de tudo, mas não pode desistir. Segundo, pressão social pra tudo. Olha só, fui eu que falei isso. Todos vão te dizer que você precisa fazer X e Y antes dos 20 e conquistar tal coisa aos 22. Terceiro ponto. A partir dessa idade, você responde por tudo, literalmente tudo. Óbvio. Quarto ponto. Boleto e fatura do cartão chega pra você mesmo que você não queira. E quinto ponto. Se dedicar a melhorar todo dia se torna algo que você precisa levar pro resto da vida. Eu sei que sou jovem ainda, mas aqui estão algumas coisas que já aprendi. Ainda tenho uma vida pela frente para aprender, mas até o momento essas são as coisas principais que mais me tocaram quando fiz 18 anos. Atualmente estou trabalhando e irei começar a faculdade, mas a vida é uma eterna caminhada e cada um tem o seu tempo e sua própria história. Tem outro comentário que eu achei interessante também, que é esse aqui. De acordo com o meu amigo, você ganha seu tempo para você e agora tem que decidir como vai usar ele. Dependendo de como você escolher usar ele, seu futuro vai ser escrito. Escreva bem o seu futuro, use bem o tempo de vocês. Outra que eu achei engraçado, que me lembrou mais do Minecraft. Você desbloqueia o modo sobrevivência, mas joga apenas no hardcore. Literalmente isso. Bom, eu vou deixar o link da página aqui pra vocês na descrição, né, pra vocês darem uma olhada. E pra fechar de novo com outra chave de ouro, temos 3 chaves, sabe? Vamos fazer essa simpatia. Temos 3 chaves de ouro pra fechar o episódio. Eu queria falar, na verdade, sobre uma frase que eu vi no primeiro episódio de Rick and Morty, né? E essa frase, cara, é incrível. Caiu que nem uma luva. Eu achei que o universo tava falando alguma coisa pra mim. Sofia, use essa frase. Use essa frase. E é basicamente assim. Explicando o contexto, o vovô Rick, ele leva o Morty pra outra dimensão. E tem monstros, é tudo meio maluco. E o Morty fica muito ansioso em si, sabe? Ele fica, o que eu tô fazendo aqui? E aí o Rick para e fala com o Morty bem assim. Morty, eu sei que novas situações podem ser intimidantes. Olha à sua volta e tudo é assustador e diferente. Mas encare de cabeça erguida, tipo um touro. E assim que nós crescemos como pessoas.
E é isso, gente. Muito obrigada por estarem escutando até aqui. Se você me aguenta, muito obrigada por estar acompanhando o podcast. Não deixa de compartilhar, de seguir, de dar aquela estrelinha que fica ali no Spotify. Eu adoro muito, sabe, ver os comentários das pessoas, o que as pessoas estão falando sobre. E é isso. E é isso, gente. E claro, sei lá, eu só tenho a agradecer. Beijinhos, tchau!